Capítulo 14. Descolonizando o eu. O trauma colonial. Para concluir este livro, gostaria de voltar ao seu início. O título Memórias da Plantação. Eu quero usar a metáfora da plantação como símbolo de um passado traumático que é reensinado através do racismo cotidiano. Estou, portanto, falando de um trauma colonial que foi memorizado. O passado colonial foi memorizado no sentido em que não foi esquecido. Às vezes, preferimos não lembrar, mas na verdade não se pode esquecer. A teoria da memória de Freud é, na realidade, uma teoria do esquecimento. Ela pressupõe que todas as experiências, ou pelo menos todas as experiências significativas, são registradas, mas que alguns ficam disponíveis para a consciência como resultado da repressão e para diminuir a ansiedade. Já outras, no entanto, como resultado do trauma, permanecem presentes de forma espantosa. Não se pode simplesmente esquecer e não se pode evitar lembrar. A ideia da plantação é, além disso, a lembrança de uma história coletiva de opressão racial, insultos, humilhação e dor. Uma história que é animada através do que chamam de episódios de racismo cotidiano. A ideia de esquecer o passado torna-se de fato inatingível, pois cotidiano e abruptamente, como um choque alarmante, ficamos presos a cenas que evocam o passado, mas que na verdade são parte de um presente irracional. Essa configuração entre passado e presente é capaz de retratar a irracionalidade do racismo cotidiano como traumática. O termo trauma é originalmente derivado da palavra grega para ferida ou lesão. O conceito de trauma refere-se a qualquer dano em que a pele é rompida como consequência de violência externa. Analiticamente, o trauma é caracterizado por um evento violento na vida do sujeito, definido por sua intensidade, pela incapacidade do sujeito de responder adequadamente a ele e pelos efeitos perturbadores e duradouros que ele traz à organização psíquica. A escravização, o colonialismo e o racismo cotidiano necessariamente contêm o trauma de um evento de vida intenso e violento, evento para o qual a cultura não fornece equivalentes simbólicos e aos quais o sujeito é incapaz de responder adequadamente, porque, como Claire Pajakowska e Lola Young argumentam, a realidade da desumanização do povo negro é aquela que não há palavras adequadas para simbolizar. Além disso, dentro da combinação de narcisismo branco e negação, a capacidade de encontrar equivalentes simbólicos para representar e descarregar tal realidade violenta torna-se bastante difícil. Sigmund Freud usa a dificuldade de descarregar a violência como a medida primária para entender o trauma. Além do princípio do prazer, ele fala de uma barreira, um escudo protetor ou camada, que permite somente que quantidades toleráveis de excitação externa passam por ela. Se essa barreira sofrer alguma violação, o trauma é o resultado. Rotular um evento traumático é afirmar que uma experiência violenta totalmente inesperada aconteceu com o sujeito sem que ele a desejasse de forma alguma ou conspirasse para sua ocorrência. A escravização, o colonialismo e o racismo cotidiano contêm uma imprevisibilidade que leva a efeitos prejudiciais. Prejudicial porque o aparato psíquico não pode eliminar as excitações de acordo com o princípio da constância. Em termos econômicos, o trauma é caracterizado por um influxo de excitações que excedem a tolerância do sujeito devido à sua violência e imprevisibilidade, isto é, o aparato psíquico é incapaz de descarregar tais excitações porque elas são desproporcionais em relação à capacidade de organização psicológica, seja no caso de um único evento violento, seja no acúmulo de eventos violentos. O racismo cotidiano não é um evento violento na biografia individual, como se acredita, algo que poderia ter acontecido uma ou duas vezes, mas sim o acúmulo de eventos violentos que, ao mesmo tempo, revelam um padrão histórico de abuso racial que envolve não apenas os horrores da violência racista, mas também as memórias coletivas do trauma colonial. O trauma, no entanto, raramente é discutido dentro do contexto do racismo. Essa ausência indica como os discursos ocidentais e as disciplinas da psicologia e da psicanálise, em particular, negligenciaram amplamente a história da opressão racial e as consequências psicológicas sofridas pelos oprimidos. Os psicanalistas tradicionais não reconheceram a influência das forças sociais e históricas na formação do trauma. Contudo, os dolorosos efeitos do trauma mostram que os africanos do continente e da diáspora foram forçados a lidar não apenas com traumas individuais e familiares dentro da cultura branca dominante, mas também com o trauma histórico coletivo da escravização e do colonialismo reensinado e restabelecido no racismo cotidiano, através do qual nos tornamos novamente o outro subordinado e exótico da branquitude. O trauma e o racismo cotidiano. Eu gostaria, portanto, de conceitualizar a experiência do racismo cotidiano como traumática.
O relato psicanalítico do trauma traz 3 ideias principais implícitas. Primeira, a ideia de um choque violento ou de um evento inesperado para o qual a resposta imediata é o choque. Segunda, a separação ou fragmentação, pois esse choque violento e inesperado priva a relação da pessoa com a sociedade. E terceira, a ideia de atemporalidade, na qual um evento violento que ocorreu em algum momento do passado é vivenciado no presente e vice-versa, com consequências dolorosas que afetam toda a organização psicológica, entre as quais se encontram pesadelos, flashbacks e dor física. Nesse sentido, vincularei o trauma colonial ao trauma individual e explorarei as diferentes categorias de trauma dentro do racismo cotidiano. 1. Choque violento. 2. Separação. E 3. Atemporalidade. O choque violento. A experiência de Alicia de ter seu cabelo tocado por pessoas brancas oferece um relato impressionante de como o racismo cotidiano expressa o primeiro elemento do trauma clássico, o choque violento. Alicia faz a seguinte observação ao ser inesperadamente abordada como o outro descartável. Eu nunca tocaria o cabelo de alguém daquela forma, do nada. E fica chocada, pois não esperava ser vista como tal. Nesse momento de surpresa e dor, Alicia tenta encontrar alguma razão dentro da desrazão, mas em vez disso, recebe mais respostas irracionais. Mas seu cabelo é diferente, explica sua mãe, e as pessoas só estão curiosas. Alicia não consegue empregar um significado razoável ao ato de ser tocada nem a resposta de sua mãe, pois dentro do racismo nenhum acordo no plano da razão é possível. De modo semelhante, Kathleen narra de forma inspiradora sua experiência de ser saudada por uma menina Níger linda, também como um choque violento. Eu não me lembro da primeira vez que alguém de fato colocou as mãos em mim para checar como pessoas negras são, declara ela. Mas eu me lembro dessa garota dizendo isso. Kathleen tenta racionalizar um mundo irracional que insiste em performar o passado no presente. Mas aqui também não há acordo possível no plano da razão, já que Kathleen está sendo tratada com a mesma terminologia violenta que seus ancestrais. Ela é uma Níger. Coube ao homem branco e à mulher branca ser mais irracional do que eu, escreveu Fanon. A sensação de choque e imprevisibilidade é o primeiro elemento do trauma clássico e aparece em todos os episódios do racismo cotidiano. Mas você não pode ser alemã, dizem elas apontando para a pele de Alicia. O choque violento reside não somente no fato de ser colocada como a outra, mas também em uma explicação irracional que é difícil de se assimilar. O que você pode dizer? Pergunta Alicia. Eu não sei o que eu fiz para superar aquilo, confessa Kathleen. Não há de fato nenhum acordo no plano da razão. O choque é a resposta à violenta irracionalidade do racismo cotidiano. Essa é a primeira característica do trauma clássico, qualquer experiência totalmente inesperada que o sujeito é incapaz de assimilar e a qual a resposta imediata é o choque. Isso não é o mesmo que dizer que o racismo é inesperado, infelizmente ele é esperado, mas a violência e a intensidade do racismo são tamanhas que, apesar de esperadas, elas sempre recriam esse elemento de surpresa e choque. Em outras palavras, uma pessoa nunca está preparada para assimilar o racismo porque, assim como em qualquer outra experiência traumática, é muito assustador ser integrada nas estruturas mentais já existentes. Além disso, o racismo cotidiano não é um evento isolado, mas sim um acumular de episódios que reproduzem o trauma de uma história colonial coletiva. O choque violento, portanto, resulta não somente da agressão racista, mas também da agressão de ser colocada de volta ao cenário colonial. Após apresentar ao leitor seus episódios traumáticos e intensos de racismo cotidiano, Fanon tenta trabalhá-los reivindicando anonimato. Afastei-me muito de minha própria presença e me fiz, de fato, um objeto. Ele continua. Eu deslizo pelos cantos, permaneço em silêncio, aspiro ao anonimato, à invisibilidade. Para salvar-se dessas agressões traumáticas esperadas, Fanon espera não ser notado. Ele é levado à alienação, pois identifica sua invisibilidade com igualdade, uma falsa equação considerando que ele não pode escapar de sua negritude nem do racismo que o rodeia. E ele está consciente disso, confessando que está cercado por toda essa branquitude que me queima. Alicia também aspira ao anonimato para escapar a ataques racistas. Às vezes tenho de ignorar e fingir que esqueci tudo, explica ela, e em outros momentos eu simplesmente não respondo, mas então as pessoas ficam muito chateadas. Ela pode desejar o anonimato, mas não pode escapar da agressão racista. O desejo do anonimato também revela o desejo de não ser assombrado pelo trauma do racismo. Ser traumatizado, argumenta Cat Carrot, é precisamente ser possuído por uma imagem ou um evento. O trauma de ter sido atacado pelo racismo se torna uma possessão, que assombra o sujeito e interrompe repetidamente seu senso normal de previsibilidade e segurança.
Kathleen descreve esse poder assombroso do trauma quando, de forma notável, ela diz: pessoas brancas não estão ocupadas conosco, por que estamos constantemente ocupadas com elas? Sempre tentando entender o que aconteceu, sempre pensando, sempre perplexas. Ela percebe como assombrada, possuída pelo racismo. O racismo se torna um fantasma, assombrando-nos noite e dia, um fantasma branco. Vivê-lo é tão excessivo e intolerável para a organização psíquica que a violência do racismo assombra o sujeito negro de maneiras que outros eventos não o fazem. É uma estranha possessão que retorna de maneira intrusiva, como conhecimento fragmentado. Somos assombradas por memórias e experiências que causaram uma dor desumanizante, uma dor na qual se tem pressa em fugir. O racismo cotidiano revela esse primeiro elemento do trauma quando alguém é inesperadamente agredido por um evento violento que é experimentado como um choque e persiste em assombrar o eu. A separação. Eu não tenho a história que se pareça comigo. Sinto que não tenho história nenhuma, na verdade, porque a minha história, a história alemã, a história afro-alemã, não é bem-vinda, diz Alicia. É como se eu tivesse de cortar isso de mim, cortar minha personalidade como uma esquizofrênica. Como se algumas partes de mim não existissem, descreve ela, o sentimento de separação. A metáfora de cortar ou cortar sua personalidade expressa o segundo elemento do trauma clássico, o sentimento de ruptura, corte e perda causada pela violência do racismo cotidiano, um choque inesperado que priva o sujeito de suas conexões com a sociedade. De onde você é? Por que você fala alemão também? Essas perguntas quebram o vínculo de Alicia com uma sociedade inconscientemente considerada branca. Sua noção de pertencimento é ferida, pois ela é violentamente atacada e separada da sociedade. A Nígia parece tão legal. Kathleen descreve o sentimento de separação resultante do choque violento de ser colocada como a outra. Sua realidade é fragmentada, já que ela é separada dos outros pelo racismo. A menina branca, a mãe branca e o namorado branco são um, enquanto Kathleen é a outra. No trauma clássico, os laços com outros humanos, com a noção de comunidade ou com um grupo, tão básico para a identidade humana, são perdidos. Kathleen é separada 2 vezes da comunidade. Primeiro, porque se torna uma Nígia enquanto as pessoas que a cercam não o são. E segundo, porque ao se tornar uma das Nígers, ela está, então, em uma espécie de subcategoria da humanidade. Ela é separada 2 vezes, dentro da sala e novamente fora da sala. Naquele dia completamente deslocado, escreve Fanon, incapaz de estar no exterior com o outro, o homem branco que impiedosamente me aprisionou, eu me levei longe da minha presença, para bem longe de fato, e me fiz um objeto. A noção de comunidade de Fanon e seu vínculo com a humanidade são radicalmente interrompidos. Essa sensação de fragmentação coincide com a fragmentação histórica da escravização e da colonização. Uma história centrada no trama da desunião, da separação e do isolamento. Não é por acaso que em suas publicações All About Love, No Visions e Salvation, Black People in Love, Bell Hooks escreve sobre amor e união como um projeto político para as pessoas negras. Hooks argumenta que as autobiografias de africanos escravizados contam a história coletiva de indivíduos emocionalmente devastados pela separação da pátria, do clã e da família. Quando laços emocionais eram estabelecidos entre indivíduos ou quando crianças nasciam de pais e mães escravizadas, esses vínculos eram muitas vezes cortados. Não importa a ternura da conexão, ela foi muitas vezes ofuscada pelo trauma do abandono e da perda. As narrativas de pessoas escravizadas e colonizadas documentam os esforços que negras e negros fizeram para normalizar a vida em uma realidade fragmentada. Devido a essa fragmentação histórica e ao seu esmagador sentimento de separação, o amor e a união emergem como uma tarefa política para reparar nossa historicidade individual e coletiva de perda e isolamento. Fomos e ainda somos privados do nosso elo com a sociedade, fato que nos causa uma sensação interna de perda. Assim, a ideia de unidade é usada como um movimento político para superar a separação, o segundo elemento do trauma. A temporalidade, o passado e o presente. Todos os episódios revelam um sentimento de atemporalidade, quando a pessoa negra é abordada no presente como se estivesse no passado. Como você lava seu cabelo? Como você penteia seu cabelo? Alice está sendo vista através de um velho olhar colonial.
Negros são selvagens, brutos, analfabetos. Em choque, Alicia tenta primeiro responder a essa agressão com certo divertimento. Que pergunta como eu lavo meu cabelo? Bem, com água e shampoo, como todo mundo, diz ela rindo. Mas esse riso se torna impossível de sustentar. Eu me pergunto o que eles realmente querem dizer. Eu não sei. Bom, eu sei, mas nem quero pensar nisso. Ela não pode mais rir, pois o racismo não é uma questão de riso, mas de dor. De fato, não há nada para se rir a respeito. Olha para você, olha para o seu cabelo, você está parecendo uma ovelha. Por que você não cuida do seu cabelo? Você sabe o que é um pente? A violência aumenta à medida que o presente se aproxima do passado. É como se Alicia fosse transportada para outro lugar na história, sendo tratada como se vivesse um século atrás. Ela não está mais aqui, ou pelo menos nessa cena. Aqui parece ser mais naquela época. Essa sensação de imediatismo e presença é o terceiro elemento do trauma clássico. Um evento que ocorreu em algum momento do passado é vivenciado como se estivesse ocorrendo no presente e vice-versa. O evento que ocorre no presente é vivenciado como se estivesse no passado. O colonialismo e o racismo coincidem. Eu me lembro de sentir pela primeira vez esse tipo de dor física quando ouvi essa palavra, diz Kathleen. O passado a agride no presente. Assim que ela ouve a palavra Nije, ela diz: eu senti essa dor nos meus dedos. Kathleen é assombrada pelo passado traumático que retorna de maneira intrusiva em forma de experiências sensoriais ou motoras fragmentadas. Somos assombradas por memórias coloniais intrusivas que tendem a voltar. A escravização e o colonialismo podem ser vistos como coisas do passado, mas estão intimamente ligadas ao presente. Em Ghosts of Slavery, Jeanne Sharp enfatiza a relação entre o passado e o presente, um presente assombrado pelo passado invasivo da escravidão. Ela se refere à escravização como uma história assombrada que continua a perturbar a vida atual das pessoas negras. Seu objetivo, diz ela, é ressuscitar a vida dos ancestrais, elevando a memória dolorosa da escravização e contando-a corretamente. Esta é uma associação fascinante. Nossa história nos assombra porque foi enterrada indevidamente. Escrever é, nesse sentido, uma maneira de ressuscitar uma experiência coletiva traumática e enterrá-la adequadamente. A ideia de um enterro impróprio é idêntica à ideia de um episódio traumático que não pôde ser descarregado adequadamente, e portanto hoje ainda existe vívida e intrusivamente em nossas mentes. Assim, a atemporalidade, por um lado, descreve o passado coexistindo com o presente, e por outro lado, descreve como o presente coexiste com o passado. O racismo cotidiano nos coloca de volta em cenas de um passado colonial, colonizando-nos novamente. Descolonização. Descolonização refere-se ao desfazer do colonialismo. Politicamente, o termo descreve a conquista da autonomia por parte daqueles que foram colonizados e, portanto, envolve a realização da independência e da autonomia. A ideia de descolonização pode ser facilmente aplicada no contexto do racismo, porque o racismo cotidiano estabelece uma dinâmica semelhante ao próprio colonialismo. Uma pessoa é olhada, lhe é dirigida a palavra, ela é agredida, ferida e finalmente encarcerada em fantasias brancas do que ela deveria ser. Para traduzir esses 5 momentos em linguagem colonialista militarista, a pessoa é descoberta, invadida, atacada, subjugada e ocupada. Ser olhada torna-se análogo a ser descoberta, etc. Assim, em questão de segundos, uma manobra colonial é realizada sobre o sujeito negro, que simbolicamente se torna colonizado. De fato, gosto da metáfora do racismo cotidiano como um ato de colonização, porque o colonialismo jaz exatamente na extensão da soberania de uma nação sobre um território, além de suas fronteiras, e essa também é a experiência do racismo cotidiano. A pessoa que o experiencia sempre se sente como se estivesse sendo apropriada pelo outro branco, que, sem permissão, anda na sua direção e pergunta de onde você vem sem sequer conhecê-la. De acordo com Alicia, ou toca o nosso cabelo ou nossa pele para sentir como pessoas brancas são, sentir como pessoas negras são. De acordo com Kathleen, não importa onde você esteja, em um ônibus, em uma festa, na rua, em um jantar ou até mesmo no supermercado. Alicia e Kathleen descrevem o racismo cotidiano como um ritual branco de conquista colonial, pois elas sentem que estão sendo invadidas como um pedaço de terra. Seus corpos são explorados como continentes, suas histórias recebem novos nomes, suas línguas mudam e, acima de tudo, elas se veem sendo moldadas por fantasias invasivas de subordinação. Por um momento, elas se tornam colônias metafóricas. É como se o sujeito branco tivesse a urgência em recuperar o objeto de sua perda. Em um estado de luto e desespero, o sujeito branco realiza então um ritual de ocupação colonial, rejeitando a ideia de que tal perda tenha ocorrido. Assim, ele protesta contra o fato. Eu digo que sou alemã, declara Alicia.
Ah, não, mas você não pode ser alemã, respondem pessoas brancas tentando desesperadamente restaurar a perda de um passado colonial. Enquanto o sujeito branco reensina o passado, o presente é proibido ao sujeito negro. Essa é a função do racismo cotidiano, restabelecer uma ordem colonial perdida, mas que pode ser revivida no momento em que o sujeito negro é colocado novamente como o outro. Devido ao fato de o sujeito branco não querer superar a perda do passado, ou seja, a perda tanto do colonialismo quanto da ideia de supremacia branca, ele também não é capaz de se reassociar à ideia de igualdade racial. O presente e a ideia de igualdade são recusados. No lugar prevalece a fantasia de que o passado triunfará. Estamos lidando aqui com o estudo de luto colonial, já que o sujeito branco se sente incrédulo e indignado porque os outros raciais podem se tornar iguais a ele. Somos de fato aprisionados num ato de colonialismo que somos obrigados a desfazer. Esse é o momento em que tanto a colonização quanto a descolonização tornam-se entrelaçadas e imperativas. Mas como se dá o processo de desfazer? Como alguém se descoloniza? Como deve ser a descolonização do eu? E quais perguntas devem ser feitas para encontrar possíveis respostas? Devo perguntar, por exemplo, o que você fez depois do incidente do racismo? O que deveria, em vez disso, perguntar o que o incidente do racismo fez com você? O foco deve estar na resposta ou na reflexão? A performance em relação ao outro branco ou os sentimentos em relação a si mesmo? O que você fez versus o que o racismo fez com você. Não é preciso escolher um ou outro, mas lembrando que o racismo cotidiano tem sido intensamente negado em nossa sociedade e que aqueles que o experienciam são constantemente lembrados de não nomeá-lo, mantê-lo quieto, como um segredo. Nesse sentido, a pergunta, o que o incidente fez com você, é bastante libertadora, pois ela abre espaço para o que foi negado. É comum insistir no que alguém fez, o que você fez depois, mas não no que o racismo fez com a pessoa. O mito de que as pessoas negras se vitimizam quando falam sobre as feridas causadas pelo racismo é uma estratégia muito eficaz para silenciar aquelas que estão prontas para falar. A questão, o que o racismo faz com você, não tem nada a ver com vitimização, tem a ver com o empoderamento, pois precede o momento no qual alguém se torna o sujeito falante, falando de sua própria realidade. Eu não me preocupei com a questão o que você fez, mas sim com o que o racismo fez com você. Eu realmente vejo essa pergunta como um ato real de descolonização e resistência política, na medida em que permite ao sujeito negro finalmente se ocupar consigo mesmo, em vez de com o outro branco. A pergunta é direcionada para o interior, e não para o exterior. Para mim, isso é bastante revolucionário. Como mencionado acima, o racismo cotidiano aprisiona o sujeito negro em uma ordem colonial que o força a existir apenas através da presença alienante do sujeito branco. A pergunta o que você fez tende a forçar o sujeito negro a desenvolver um relacionamento com ele mesmo através desse outro, ao focar na performance de si mesmo em relação ao público branco. A pessoa negra é então convidada a se ocupar novamente com o que o sujeito branco deveria ouvir, como conquistá-lo e como ser compreendido por ele, criando uma dependência virtual. Isso não significa que a pergunta em si seja irrelevante, mas ela deve ser secundária e não primária, pois pode nos aprisionar novamente na velha ordem colonial. Dependência versus independência, definindo novas fronteiras. Alicia descreve essa dependência muito bem quando argumenta tentando explicar para seu público branco que ela é de fato alemã, mas apontando para sua pele as pessoas insistem que ela é estrangeira. Ela tenta explicar de novo, mas elas continuam perguntando. Alicia tem de perceber que ela está presa em um ato de colonização. O conflito não reside na resposta que ela dá, mas no prazeroso poder de invadi-la e torná-la dependente. Kathleen descreve essa dependência branca quando no trabalho seus colegas ficam perguntando de onde ela vem. Eu sou dos Estados Unidos, responde ela. Sim, mas e seus pais? Eles são dos Estados Unidos. E seus avós de onde são? E seus bisavós? Kathleen é questionada repetida e exaustivamente. O questionário que Kathleen experiencia como invasivo revela como não são suas respostas que realmente importam, mas o próprio ato de invasão. Aquelas que perguntam não estão interessadas em suas respostas, mas sim na experiência de ocupar o sujeito negro com elas mesmas. Aqui a branquitude surge como uma identidade dependente, compulsivamente querendo invadir, ocupar e possuir o sujeito negro como seu outro. Se por um lado o sujeito branco parece estar obcecado com a ideia de invadir o sujeito negro, por outro lado, tem de chegar à conclusão de que o racismo não é falta de informação, mas sim o desejo violento de possuí-lo e controlá-lo. É um ato invasivo com elementos de dependência. O sujeito branco pergunta e o sujeito negro responde. O sujeito branco pede e o sujeito negro explica. O sujeito branco exige e o sujeito negro elucida.
Podemos explicar, mas dentro do racismo o objetivo não é entender, mas possuir e controlar. Em outras palavras, o objetivo não é encontrar resposta, mas sim o divertido ato de manter o sujeito negro dependente do eu branco. Mais tarde, Alicia confessa que costumava se explicar continuamente e contar sua história em detalhes, mas percebeu que, na verdade, eles não querem ouvir ou saber sobre isso. Às vezes eu não respondo de jeito nenhum. Ao não responder, Alicia se afasta da cena colonial e, ao fazê-lo, estabelece novos limites em seu relacionamento com o outro branco. Eu não respondo porque minha resposta seria minha prisão em sua ordem colonial. Alicia está ao mesmo tempo estabelecendo novos limites e delimitando o acesso dos outros a si mesma, assim como Kathleen adverte sua vizinha sobre o boneco que ela exibe na varanda. Expliquei a ela que há 3 mulheres negras morando na casa ao lado e nós achávamos aquilo uma grande porcaria, diz Kathleen. E todos os nossos amigos negros que vêm nos visitar têm de olhar para aquilo também e que é ofensivo para nós e que estava invadindo nosso espaço e que ela estava brincando com algo muito sério. E por fim, se ela quiser mantê-lo na sua varanda, ela também precisa ter certeza de que ela sabe o que é aquilo. Kathleen define os seus limites e se delimita da vizinha. Ela não está se explicando, mas sim definindo os novos limites do relacionamento entre ela e a mulher branca, definindo seu lugar nesse relacionamento negra e branca. 2 semanas depois, ela colocou uma pequena capa de plástico em volta do boneco. Kathleen o conseguiu porque abandonou a constelação colonial. Explicar é alimentar uma ordem colonial, pois quando o sujeito negro fala, o sujeito branco pode sempre responder com aquela frase desdenhosa: sim, mas. Então o sujeito negro explica mais uma vez e novamente escuta a frase: sim, mas. E assim o ciclo invasivo e dependente nunca termina. Como o racismo cotidiano é invasivo, é o estabelecimento de limites que leva à própria descolonização, não à explicação. Enquanto se explica incessantemente, o sujeito negro expande suas fronteiras em vez de estabelecer novas. Para alcançar um novo papel de igualdade, é preciso também colocar-se fora da dinâmica colonial, isto é preciso despedir-se daquele lugar de outridade. Portanto, é uma tarefa importante para o sujeito negro despedir-se da fantasia de ter de se explicar ao mundo branco. Querer ser compreendido versus compreendendo, modificando o triângulo. Explicamos por que queremos ser compreendidos, mas para quem se está explicando e por quem se quer ser compreendido? Pelo agressor? Pelo público branco que observou o incidente de racismo ou talvez por ambos? E por que é importante ser entendido pelo outro branco? Essa configuração, mais uma vez, implica um triângulo. O racismo cotidiano é realizado em uma constelação triangular na qual o sujeito negro aparece em destaque, sozinho. Há sempre 3 elementos incluídos nessa performance: o sujeito branco que ataca, o sujeito negro que é atacado e o público branco que em geral observa silenciosamente, representando o consenso branco. Aqui estou preocupada com a fantasia de se querer ser compreendida pelo consenso branco. Kathleen descreve essa fantasia quando vê pela primeira vez o boneco negro na varanda de sua vizinha. Sua primeira preocupação é ser entendida. Eu e minha colega de quarto estávamos tentando decidir o que deveríamos fazer a respeito, se deveríamos jogar coisas no boneco ou escrever cartas anônimas. Parece que Kathleen não tem certeza sobre o que fazer, não porque duvide que aquilo seja racista, mas porque deseja, de forma inconsciente, ser compreendida pela mulher branca. Há uma desarmonia entre o que o racismo faz com ela e o que ela faz com o racismo. Kathleen sabe o que o racismo causou a ela, fúria, mas a princípio ela fica incerta sobre qual resposta dar. Ela hesita em usar sua raiva e fúria como recursos para negociar o racismo cotidiano. Em vez disso, Kathleen fica confusa. Muitas vezes confundimos sentimentos, por vezes o que sentimos é a raiva inflamada e irritação, mas em vez disso expressamos tristeza e impotência. Ou carregamos uma ferida profunda, mas expressamos raiva e irritação constantes. Nós confundimos sentimentos, não porque não os entendemos, mas porque desejamos ser compreendidos. O que aconteceria se nos permitíssemos sentir a fúria causada pelo racismo? O que deveríamos fazer com essa raiva ou com esse desespero? E o que o sujeito branco teria de ouvir? Nós investimos fortemente na fantasia de que devemos ser compreendidos, a fim de evitar um sentimento de desilusão e conflito. De modo geral, porém, não somos compreendidos, especialmente quando nos pronunciamos contra o racismo.
Precisamos, infelizmente, aceitar que nem sempre podemos modificar o consenso branco, mas, ao contrário, temos de mudar nossa relação com ele. Isso requer que entendamos que, em vez de querermos ser entendidos, e eu pensei, é hoje, declara Kathleen, quando decide não mudar a mulher branca, mas sim sua relação com a mesma, já que sua fúria é mais evidente de que seu desejo de ser entendida pela vizinha, a mulher branca também quer ser entendida, pois afirma ter um amigo cubano que gosta do boneco assim como ela mesma gosta. Kathleen, no entanto, não é mais compreensiva com o racismo. Em vez disso, ela usa sua raiva como recurso, pois a raiva ajuda a saber o que ela quer e o que não quer. Eu quero dizer a você que esse boneco é ofensivo. Da mesma forma, a Alicia diz, e quando eu tinha 21 anos eu disse aos meus pais para não usarem a palavra níger. Até naquele momento, eu nunca havia sido capaz de falar sobre isso, eles diriam, que eu sou muito sensível. Alicia descreve como ela se despede da fantasia de querer ser entendida por seus pais. O fim dessa segunda fantasia coincide com o momento em que, em vez de querer mudar o consenso branco, Alicia muda sua relação com ele. Tanto Kathleen quanto Alicia mudam a triangulação original. Eu leio muito, aprendo, estudo, leio muitos livros, conheço outras pessoas negras e compreendi que elas experienciam o mesmo, diz Alicia. Então, aí eu fui capaz de me definir como negra e parei de me chamar de todos aqueles nomes horríveis. Sim. Perfeccionismo versus autonomia. Desalienação. Outra fantasia é a de que se o sujeito negro se esforçar o suficiente para explicar, será aceito, e assim escapará da violência e do racismo cotidiano. Estou, portanto, falando sobre a fantasia do perfeccionismo em relação ao público branco e como isso novamente aprisiona o sujeito negro em uma ordem colonial. Eu deveria ter dito isso em vez daquilo. Não, na próxima vez você deve dizer isto. O que você diz quando te perguntam de onde você é? O que você faz quando? Não da próxima vez, você dirá. O sujeito negro está preso em um estado de servidão permanente, da medida em que procura dar a resposta perfeita ao sujeito branco. Por um lado, a fantasia de perfeição permite que o sujeito negro conserte o que foi destruído, já que ele restabelece a autoridade roubada, tornando-se justamente autoritário. Agora eu tenho uma resposta tão boa que você ficará impressionado. Eu vou te derrubar. A fantasia de ser perfeito responde à ansiedade de que um desastre racista possa ocorrer novamente a qualquer momento. Dessa vez, porém, a pessoa negra está preparada e não será destruída pelo racismo. Fantasiar sobre ter uma resposta excelente acalma o medo de ser atacado novamente pelo sadismo branco. Devido à sua inteligência e frieza, a boa resposta é vista como um instrumento para desarmar o outro branco. Isso pode de fato ser considerado um ato de reparação, já que o sujeito negro recria a si mesmo como um poderoso, e nesse sentido essa fantasia pode ser vista como uma atividade criativa pelo qual se resolve um incidente de racismo cotidiano. A fantasia de perfeição, no entanto, não é deveras gratificante. Ela leva a um estado de constante decepção. É preciso compreender o racismo cotidiano como um ataque violento, inesperado, e que, de repente, a pessoa é surpreendida pelo choque de sua violência e, nesse sentido, nem sempre é possível responder. A intenção de uma resposta perfeita cultiva a noção de um ego ideal, um ego que reage sempre em conformidade toda vez que o sujeito branco age. Uma fantasia nada gratificante, pois ninguém pode alcançar tal estado idealizado e de perfeição. Além disso, essa fantasia cultiva a ideia de servidão. Enquanto o outro branco atua, o sujeito negro é incumbido do papel de reagir à branquitude. Enquanto a branquitude pode ser incoerente e ter defeitos, espera-se que a negritude seja perfeita e precisa. Investir na fantasia de que alguém deve dar a resposta certa pode se assemelhar a defesas maníacas e às vezes obsessivas. Nessa fantasia, a pessoa negra tem de se comparar a um personagem heróica que tem respostas para vários ataques imprevisíveis. Essa é evidentemente uma contradição absoluta pelo fato de o racismo ser uma experiência traumática, a qual por vezes a única reação possível é o choque. E acima de tudo, uma contradição pelo fato de também sermos seres humanos. Não desejo ser super-humana, mas do que desejo não ser sub-humana, diz Kathleen. Quando estou com raiva, quero ter a liberdade de ficar com raiva. Quando estou fraca, gostaria de ter a liberdade de ser fraca. Kathleen associa a ideia de perfeccionismo o conceito de alienação, já que o sujeito negro tende a existir como imagem alienante de si mesmo, seja ela criada por branco, seja ela criada em oposição à branquitude. Kathleen, ao contrário, quer existir em toda a sua complexidade, zangada, quieta, forte, fraca, alegre, triste, como sabendo as respostas, como não as sabendo de todo.
Essa complexidade revela que na realidade nem sempre se tem a resposta, e essa é a resposta em si. Há várias respostas em dias distintos de acordo com os diversos estados de espírito e dependendo de várias circunstâncias, e deveríamos nos sentir livres para nos permitir a existência dessa complexidade. A resposta não existe como tal, mas sim várias respostas, e entre elas nenhuma. Despedir-se dessa fantasia de perfeição é a terceira tarefa crucial para o sujeito negro, a fim de não se limitar ao outro desidealizado, nem ao outro idealizado, mas para chegar ao eu complexo. Tornando-se sujeito. Eu gostaria de concluir com uma sequência de mecanismos de defesa do ego que o sujeito negro atravessa para se conscientizar de sua negritude e de sua realidade vivida com o racismo cotidiano, pois tais mecanismos de defesa e realidade da negritude se tornaram óbvios nas biografias de Alicia e Kathleen. Eu uso mecanismos de defesa do ego, pois a função da defesa é proteger o ego dos conflitos com o mundo exterior. Trata-se de uma designação geral para todas as técnicas que o ego utiliza no intuito de dominar a realidade exterior. Existem, portanto, 5 mecanismos diferentes de defesa do ego: negação, frustração, ambivalência, identificação e descolonização. A negação, como mencionada anteriormente, é um mecanismo de defesa do ego na qual uma experiência só é admitida ao consciente em sua forma negativa. Por outro lado, embora o sujeito negro vivencie o racismo, as informações contidas em declarações como "eu vivencio o racismo", "eu sou negro" ou "eu sou tratado de maneira diferente" causam tanta ansiedade que elas são formuladas no negativo. "Eu nunca vivenciei o racismo", "eu não sou negro de verdade" ou "eu não sou tratado de forma diferente". A negação, portanto, protege o sujeito da ansiedade que certas informações causam quando são admitidas ao consciente. Somos ensinados a falar com a linguagem do opressor, isto é, na negação, o sujeito negro fala com as palavras do outro branco. "Não existe racismo, eu não quero me definir como negra, porque somos todos humanos", ou "eu acho que em nossa sociedade não existem diferenças". A frustração é o estado seguinte de ser, ou ter sido, recusada, iludida ou decepcionada. Malcolm X fala de ser enganado. O sujeito negro chega à conclusão de sua privação no mundo conceitual branco. A privação leva a efeitos de insatisfação ou incapacidade de alcançar objetivos pessoais, a chamada frustração. Mesmo que eu queira acreditar que a raça não importa, eu tenho de admitir que eu vivencio o racismo. Embora me digam que somos todos iguais, tenho de admitir que sou tratada de forma diferente. A frustração refere-se, portanto, à falta de oportunidades necessárias para a satisfação. O sujeito negro sente-se insatisfeito porque percebe que não tem as mesmas oportunidades que o consenso branco. Fica-se frustrada com o outro branco e com a sociedade branca em geral. A sequência da frustração é agressão, ansiedade, defesa e inibição. A ambivalência, de modo geral, refere-se à coexistência de amor e ódio. Depois de experienciar a frustração, o sujeito negro convive com sentimentos ambivalentes em relação ao sujeito branco. Ambivalência não significa que alguém tem sentimentos conflitantes por um objeto. Em vez disso, a ambivalência refere-se a uma atitude emocional subjacente em que as opiniões contraditórias derivam da mesma fonte. Sente-se raiva e culpa em relação às pessoas brancas, nojo e esperança, confiança e desconfiança. Orgulho e culpa em relação às pessoas negras, solidariedade e vergonha, confiança e dúvida, sentimentos contraditórios em relação ao mesmo objeto. Essa etapa é uma preparação para a identificação. Com quem devo me identificar? A identificação refere-se ao processo no qual o sujeito assimila um aspecto do outro e é transformado, total ou parcialmente, segundo o modelo que o outro fornece. Nesse sentido, o sujeito negro inicia uma série de identificações consecutivas com outras pessoas negras, suas histórias, suas biografias, suas experiências, seus conhecimentos, etc. Essa série de identificações previne o sujeito negro da identificação alienante com a branquitude. Em vez de se identificar com o outro branco, desenvolve-se uma identificação positiva com sua própria negritude, o que por sua vez leva a um sentimento de segurança interior e de auto-reconhecimento. Tal processo leva à reparação e à abertura em relação aos outros brancos, uma vez que internamente o sujeito negro está fora da ordem colonial. Todo o processo alcança um estado de descolonização, isto é, internamente não se existe mais como o outro, mas como o eu. Sou eu, somos sujeitos, somos quem descreve, somos quem narra, somos autores e a autoridade da nossa própria realidade. Assim regressa ao início desse livro, tornamo-nos sujeito.
O que é nosso não será tomado pela chuva. Provérbio tradicional de São Tomé e Príncipe.